Preparei mais 4 vídeos a respeito da análise de estrutura de médias, tá? Sendo que 2 deles a gente vai discutir se a média da variável latente muda muito conforme a gente muda o modelo, e os outros 2 últimos vídeos discutindo como usar o score fatorial para gerar o mapa de importância e desempenho. Então vamos lá. Esse exemplo aqui eu estou pegando do livro do Hare, né? Então você tem os dados disponíveis aí no site do livro, tá? O modelo basicamente é esse que eu vou usar como base para explicar, tá? Então o significado não importa muito agora. Aqui tem os resultados do que estão no livro, a gente vai replicar isso. Então, o primeiro exemplo, vou rodar uma variável latente só. Então, antes de rodar, como eu estou falando de análise de estrutura de médias, é importante que os itens tenham as mesmas médias, né? Os itens do mesmo construto. Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. OC é esse construto aqui, ó. Tá? E, peraí. Sei lá, comprometimento organizacional. Então, o que aconteceu? Ele tem mensurado por 4 itens, varia de 0 a 10, 0 a 10, 0 a 10 e 0 a 10. Então, ok. Aqui eu posso usar essa variável latente como exemplo. Essa de baixo aqui, o SI, também são 4 indicadores. Aqui vai de 1 a 5, 1 a 5, 1 a 5, 1 a 5. Também posso usar como exemplo. Agora aqui o EP, 0 a 10, 0 a 10, 0 a 10 e aqui de 1 a 7. Então, quer dizer, se eu tirar uma média aqui ponderada desses 4 itens, a média da variável latente vai ficar estranha para interpretar. Então, se eu quiser usar uma análise de estrutura de médias, o correto que seria não usar o EP4 para poder ter uma escala única de 0 a 10. Né? Outro item, outra variável latente está pior ainda. Né? Então, por exemplo, de 1 a 7, 1 a 7, 1 a 6, 1 a 5 e de 0 a 100. Quer dizer, são 5 itens que medem o mesmo construto, mas com escalas muito diferentes. Né? Então, se eu fizer uma média ponderada desses resultados, não tem como interpretar, né, a média da variável latente. Tá? Então, vamos lá. Então, vou pegar esse aqui como exemplo, o primeiro exemplo. Né? Eu quero saber a média da variável latente. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem que lembrar? O construto, né, OC, igual a til, né? Coloco o NA no primeiro item aqui para não usar o default do software, que quer impor uma carga não padronizada igual a 1. Então, ficou NA vezes, né, que é pré-multiplicar. E aí eu dei nome para as cargas fatoriais, né? Pré-multipliquei por A1, A2, A3, A4. Tá? E repara que eu repeti o OC1, OC1. Né? E embaixo eu coloco a restrição de igualdade. A soma das cargas tem que ser igual a 5. Né? Que equivale, se eu passar o 5 aqui dividindo, quer dizer, a carga média tem que ser 1. Tá? Basicamente isso. O Liro chama esse modo de codificar de effect coding. Ok. Então deixa eu só mostrar onde está o script. Eu vou deixar o script pronto aí para vocês, então está com o nome de 40.1 e 40.2, que é o número do vídeo. Tá aqui, ó. Então basicamente é aquilo lá, roda o Ctrl R, roda aqui para carregar os pacotes, puxar o conjunto de dados, que é o hbat aqui do Hare. No livro ele fala em 400, mas tem 2 linhas de miss, então o efetivo mesmo é 398. Ok, tá aí, né? Importou. E vamos, aqui está o modelo de mensuração que eu já expliquei no PowerPoint. E o que foi acrescentado aqui é o effect coding nas médias. Então, assim, OC, til e 1 significa que o OC vai ter um intercepto. Tá? E aqui os itens, ó, OC1, 2, 3 e 4. Aqui 1 e 1 também são os interceptos. Tá? Eu estou pré-multiplicando por W1, W2, W3, W4, que é para dar um nome para esse intercepto. E aqui impus uma restrição de que a média desses interceptos vai ser 0. Tá? Então isso aqui o Liro chama de effect coding para as médias. Tá? Então repare que o modo de trabalhar é parecido com as cargas fatoriais. Só que aqui eu estou impondo que a carga média seja igual a 1, e aqui eu estou impondo que o intercepto médio é igual a 0, o tal. Né? CFA, o modelo, os dados, estrutura de média igual a true. Tá? E agora seleciono aí do passo 2 em diante para executar. Selecionei, Ctrl R e foi. Tá rodando aqui. Pronto. Tá, então aqui eu tenho já a média calculada. Eu copiei para o PowerPoint só para ficar um pouco mais visual.
Então tem aqui interceptos, né? Aqui eu tenho as cargas fatoriais não padronizadas e os interceptos. O que eu queria mostrar nesse exemplo agora, que é a média do OC, 7,59. Tá? E se eu salvar o score fatorial e fizer a estatística descritiva, você vê que bate 7,590, 7,590. Tá? Ok. E aqui tem um cálculo que a gente já fez em algum vídeo anterior de análise de estrutura de média, para entender como é que funciona a relação entre a média da variável latente com as médias dos itens. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a média do item OC1, então tá aqui, ó, OC1 tem a carga fatorial dele, né? Então como é que fica? Simplesmente é pegar o intercepto do OC1, nesse caso aqui, a menos 2,369. Lembrando aqui que se eu fizer a soma aqui desses resultados vai dar zero, né? Tá? Então, porque o intercepto médio é zero. Então, 2,36 está aqui, ó, intercepto mais. Aí vem a média da variável latente, 7,590, vezes a carga fatorial. Está fazendo a conta, 4,88, que é o que deu lá no início. Tá? Ok, então vamos guardar esse número na cabeça. Com uma variável latente, 7,590. Com duas variáveis latentes. Tá? Então, estou pegando essas duas porque elas aqui variava de 1 a 10, né? E aqui também tinha uma escala constante lá, SI. Eu não lembro agora, vamos ver. Tá aqui, ó. Opa. SI varia de 1 a 5, tá vendo? Todos os itens. Então, é por isso que eu escolhi essas duas, só por isso. Tá? Então, deixa eu mostrar lá no script. Tá? Então, você já tem aqui pronto com duas variáveis latentes. Então, basicamente, eu copiei a primeira parte e a segunda parte. Tem lá SI igual com tio, né? Mesmo esquema. Pré-multiplica pelo NA, SI1 e repete SI1. E aí dá um nome aqui para as cargas, B1, B2, B3, B4. Coloca a restrição de que a carga média é igual a 1. Então, o que eu fiz? Somei igual a 4, né? Tá. E effect code para as médias, incluí aqui que o SI que é o fator, né? O construto, né? Tio e 1. Tá. Isso aqui equivale a escrever duas equações, né? Então, poderia ser OC tio e 1, SI tio e 1. Aqui, isso aqui já tinha do exemplo anterior, e aqui eu acrescentei agora do SI. Tá vendo? Dei o nome para os interceptos, e aqui embaixo inclui a restrição de que a média, o intercepto médio é S0. Tá? O resto tudo igual. Então executa esse script, já copiei para cá o resultado. Tá? Então você tem aqui as cargas fatoriais. Só para comparar, você vê que na rodada 1, a carga fatorial era 0,956, 0,938. Só para mudar que a carga fatorial mudou de uma rodada para outra. Só que a média da variável latente não mudou, olha que interessante, né? 7,590. Tá? E aqui ele me deu do SI, que por enquanto não interessa não, mas eu queria ver isso. Então, quando eu rodo com uma variável latente deu 7,590, quando eu rodei com duas, 7,590. Agora, com 5 variáveis latentes, que é o modelo total, né? Com 5. Tá? Independente de ter itens com medidas diferentes, eu estou focando nesse construto aqui, a média dele. Tá? Então aqui tem a comparativa. Bom, lá no script também está pronto. Eu vou deixar aí no link do material para vocês. Ó, tem a FC com 5 variáveis latentes. É tudo repetição, né? O que acontece é que vai ficando um pouco maior o script, porque agora eu tenho mais variáveis latentes, né? Tá? Mas a estrutura é a mesma. Então, rodei, né? Você vê que bateu o resultado. Ó, 27 no RMCA, 15,36. 27, 15,36. Por exemplo, né? Grau de liberdade 179, 179. Aqui quadrado é um pouco diferente, né? 236, 230, né? Eu não sei se de repente ele trabalhou com 400 casos ou teve alguma pequena diferença aí. E vamos lá, então aqui eu comparei os três resultados. Uma variável latente, ó, 7,590. Com duas, 790. Com 5, 7,590. Então bateu. E o SI também, ó, 3,841, 3,841. Então assim, a carga fatorial, ó, 956, 938, 935. Então a carga fatorial muda, mas a média da variável latente não está mudando. Tá? E se eu rodar a equação estrutural, né? Então são as mesmas variáveis latentes, mas agora tem relações estruturais. Né? Então aqui eu tenho, por exemplo, EP tio e tio é covariância, né? Essa covariância eu não precisaria incluir porque é default do Lavan, mas eu coloquei só para deixar explícito. JS recebe seta aqui do EP e do AC, EP e AC. OC recebe do EP, AC e do JS também. Tá lá. E o SI recebe duas setas, do JS e OC. Ok. Tá. E é essa que eu quero saber a média dela, né? O OC. Então rodei aí, os índices bateram de novo. E o que acontece de novo? Quando eu comparo aqui a fatorial que eu rodei antes com a equação estrutural, a carga fatorial muda.
935, 929, 1,233, 1,236. Tá? Mas a média, os interceptos estão batendo. Se você compara 7,590, 7,590, 3,841, 3,841, todos eles bateram. Tá? Então, rodando com 100 ou com fatorial confirmatório. E também dei uma olhadinha para ver se tinha diferença nos scores fatoriais. Eu abri os primeiros casos, né? Então lá no score, ele me apresentou 6 casos. Você vê 4,97, 5,14, 5,17, 5,28. Então os scores fatoriais mudam dependendo do modelo. Aqui com uma variável, com duas, fatorial confirmatória e equação estrutural. Né? Então os scores em si mudam. Tá? Você vê que nesse exemplo, os primeiros casos, até o ranking manteve, mas assim, tá igual aqui nessas 6 primeiras linhas. Tá? Então, assim, os scores têm diferenças, mas né, de 4,97 para 5,1 é na casa de décimos, lembrando que a escala é de 0 a 10. Né, tá? E manteve a média da variável latente. Aqui eu fiz uma comparação, essa história para saber se o ranking está mantendo ou não, eu calculei a correlação de Spearman, que ela calcula com base no ranking. Né? Então, o que acontece? Quando eu rodei o modelo com duas variáveis latentes, com fatorial confirmatório e equação estrutural, a correlação do AC com SI, ó, 68, 68, 70. A diferença pequena aqui, do ponto de vista prático, é zero. Né? Então, qual a conclusão? O score fatorial não padronizado muda um pouco. Eu coloquei aqui 0,3 numa escala de 0 a 10, né? de modelo para modelo. Do ponto de vista prático, tanto faz usar o score obtido na fatorial exploratória ou na equação estrutural. Né? E a diferença nas correlações foi muito pequena, é 0,02. E no próximo vídeo eu vou explicar aqui um exemplo com variável latente de segunda ordem, onde a gente vai ver que a média da variável latente vai mudar aí 3 milésimos numa escala de 0 a 10. Né? Então, confirmando essa história de que tanto faz eu gerar o score fatorial do ponto de vista prático, né? Usando fatorial exploratória, aliás, análise, aqui eu fiz errado, análise fatorial confirmatória, né, AFC, equação estrutural, ou até a variável latente de segunda ordem. Tá? Então é isso, bom estudo e vamos aí.